Olá, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do livro dos Médiuns. Hoje é a sessão de número 25 do ano de 2023. Hoje, na verdade, é dia 13 de setembro de 2023. E nós estamos no capítulo 26, que segue tratando das perguntas que se podem fazer. Perguntas, naturalmente, que podem se fazer aos espíritos, né? Então, Kardec está mostrando para a gente o que pode ser, através das respostas dos espíritos, naturalmente, né? O que tipo de pergunta que a gente pode fazer. Então, nós vamos terminar sobre as perguntas sobre interesses morais e materiais, e depois adentramos sobre a situação dos espíritos. Então, vamos lá. Então, nós estamos esse capítulo 26, o ponto que nós estamos do livro, ele está no item 291, né? Que justamente é esse o título, Perguntas sobre interesses morais e materiais. Então, a questão número 20 de Kardec é os espíritos. Se uma pessoa deixa, ao morrer, seus negócios embrulhados, eu gosto dessa palavra embrulhados, os negócios estão tudo daquele jeito, né? Tudo bagunçado, né? Podem-se pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode-se ainda interrogá-lo sobre os haveres reais que deixou, caso não se saiba o total e seja isso do interesse da justiça? Então, são perguntas de interesse material, né? Está perguntando. Então, o espírito deixou lá, em vez de fazer um testamento, né, deixar a herança tudo acertadinho e tal. Não, ele esqueceu de resolver tudo, foi passando tempo, desencarnou e pronto, ficou tudo embrulhado lá. Os negócios ficaram tudo assim, bagunçados. E aí Kardec fala, podemos perguntar sobre isso? Né? Dá para perguntar, eles podem responder? Aí os espíritos falam, olha, vocês se esquecem que a morte é uma libertação das preocupações terrenas? Ou melhor, não é uma pergunta, ele está afirmando, né? Se esquecem que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Julgais, então, que o espírito, feliz com a sua liberdade, virá de boa vontade retornar à cadeia, sabe, aquela prisão, né? E ocupar-se de coisas que não mais lhe concernem, para satisfazer a cupidez dos herdeiros, talvez contentes com a sua morte, da qual esperam tirar proveito? Então, por que eles viriam para, né, orientar os herdeiros, sendo que muitos deles queriam ver ele morto para ficar com a fortuna, né? Vocês acham que eles vão querer isso? É isso que os espíritos estão perguntando para Kardec, né? Falais de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É o começo das punições que Deus reserva para a sua avidez dos bens terrenos. Aqui fica meio pesado falar que a punição que vem de Deus, mas, na verdade, é o reflexo das leis de Deus. Se aquelas pessoas tivessem que tomar um banho de água gelada, justamente no ponto da ganância, né, desses herdeiros, então, isso que vai acontecer, ou que aconteceria, né? Porque, então, e somado a que os espíritos, né, que poderiam voltar para dar informação, e vendo até que eles seriam, assim, até... queriam até ver ele morto, né? Assim, para justamente ficar com a herança, aí que eles não vêm mesmo, né? Além disso, os embaraços deixados, às vezes, pela morte de uma pessoa, fazem parte das provas da vida e nenhum espírito tem o poder de afastá-los, pois pertencem aos decretos de Deus. Então, se aquelas pessoas não iam ver a cor do dinheiro, né, não deveriam ver, então aí mesmo é que não vai acontecer não vai acontecer essa comunicação desse espírito, né? Aí a observação de Kardec, né, em relação a essas perguntas sobre interesses morais e materiais. Essa resposta, a resposta dos espíritos, né,
que ele colocou acima aí, desapontará certamente os que imaginam que os espíritos nada têm de melhor a fazer do que servir-nos de auxiliadores clarividentes para guiar-nos, não em direção ao céu, mas na própria terra. Então, o que ele quer dizer é assim, ó, estou vendo que vocês se desapontaram com essa resposta dos espíritos, porque, afinal, vocês estão achando que os espíritos são ao vosso serviço, ficar atendendo vocês, em vez de falar de coisas do futuro, como ele fala direção do céu, mas ele está falando do plano espiritual, a felicidade, né? Aquilo que trazer coisas, informações úteis, né? Mas não, eles estão pedindo informações que têm a ver com a própria terra, que são os bens materiais, que não são os bens futuros, né? Que é do espírito, né? Mas não, querem resolver o problema agora, né? Outra consideração vem apoiar essa resposta. Se um homem deixou em vida os seus negócios atrapalhados por desleixo, não é verossímil, né? Não é verdadeiro, que depois da morte tome mais cuidado, pois deve sentir-se feliz de estar livre das preocupações que lhe causavam. E é verdade mesmo, né? Quando a gente abre mão de algumas coisas, eu vou contar algo ao meu respeito. Eu tinha um pequeno valor, não era tão grande, não. Depois que aposentei, eu tinha lá, sobrou lá um dinheiro, né? E aquilo estava numa aplicação, uma conta bancária, lá na conta bancária, mas numa aplicação. Eu vivia olhando o saldo, mas vivia para ver quanto é, porque aquilo, ainda mais num país onde a inflação existe, né? Eu ficava acompanhando aquilo. Aquilo estava me incomodando, acompanhando assim o crescimento daquilo, a valorização, a correção. E aí, um dia, combinei com a minha mulher, falei, vamos fazer o seguinte, aquele dinheiro que nós estamos lá, vamos dividir por dois e a gente dá para os nossos dois netos. Fica lá para eles uma poupança, uma aplicação, alguma coisa para eles, para daqui não sei quanto tempo, eles utilizam lá para a faculdade, alguma coisa assim, né, para a escola deles. Tomamos essa decisão e aquilo ficou lá, está em nome deles, nem está no nome da gente mais. Nossa, mas foi um alívio tão grande, eu não ficava mais preocupado de querer saber quanto é que tinha na conta, né, naquela aplicação, e ficava lá aprisionado. Então, é mais ou menos isso que deve sentir os espíritos que querem esse desapego. Tem espírito que não, ele fica apegado aos bens dele e continua, e fica, e vê os bens sendo dilapidados pelos herdeiros e fica revoltado, e fica sofrendo, né? Então, não tem mais o que fazer aqui. Então, ele tem que cuidar da vida espiritual dele, né? E não da vida material, porque a vida material acabou, né? Então, só fazendo um paralelo, aquilo que nós abrimos mão nos deu assim, um alívio tão grande. E é o mesmo alívio que sente um espírito quando ele está se desvencilhando de tudo. Ainda mais de alguma coisa que dava trabalho para ele, preocupação para ele, que estava enrolado lá. Deixa para os outros, né? Não tem. Cada um que se vire. Então, essa atitude nossa nos deu a chance de hoje não querer mais ter nada. Então, realmente, cada vez nós temos menos. Devagarinho estamos passando tudo para eles lá, né, para os filhos. E como não é grande coisa, não vai dar briga por herança, né? Então, vai na mão deles lá e fazem o que eles querem, pronto, do jeito que eles quiserem. Né? Já não tem mais grande coisa lá, já está bem separadinho e tal. Todo mundo ficou contente, tá bom assim tal. Você fica com isso, fica com aquilo, fica com aquilo, tá bom, acabou, né? Então, agora nós estamos oficializando isso, formalizando isso. Mas é algo que dá um alívio tão grande, só a preocupação de não deixar para trás um problema para os outros, pronto. E aqui, Kardec está justamente falando isso, né? Para a gente ir embora para o plano espiritual, cuidar da nossa vida e deixar para trás todo o resto, que já não conta mais, né? Então, e a gente querer chamar um espírito para resolver o problema ali também é demais, né?
Então, seguindo, aliás, por menos elevado que seja, né, esse espírito, lhes dará menos importância como espírito do que como homem. É verdade mesmo, quando a gente está encarnado aqui, a gente tem sempre a preocupação com o dia de amanhã. Quanto aos haveres não sabidos que possa ter deixado, não há nenhuma razão para se interessar por herdeiros ávidos, né? Assim, aquela vontade, né? Que provavelmente nem pensariam nele se não esperassem algum lucro. Então, talvez não se lembrasse do parente, né? Uma prece, um pensamento positivo, nada, mas lembra dele porque está vinculado à herança, né? E se ainda, e talvez até fale mal dele, né? Aquele sovina, né? Aquele que, né? E se ainda estiver imbuído de paixões humanas, poderá mesmo sentir um prazer malicioso com o seu desapontamento. Então, se ele tiver ainda vinculado, né, assim, as coisas da terra, né, paixões humanas, assim, né, as, até defeitos, né? Então ele podia ficar feliz, né? Como ter um prazer de ver o desapontamento nosso pela resposta ou pelos herdeiros, né? Não, não serem auxiliados. Se no interesse da justiça e das pessoas que estima um espírito julgar útil fazer dessas revelações, as fará espontaneamente, sem necessidade de que o interessado seja médium ou recorra a um médium. É interessante, eu me lembrei agora de uma história que está numa descrição, né, de um caso que está na Revista Espírita. Eles estavam num navio, né, e tinha as pessoas ali conheciam um capitão, né, de um navio que tinha desencarnado, né? Passado algum tempo, fizeram uma experiência lá tal e um espírito se comunicou, né? E era justamente desse capitão. E não, desculpa, acho que ele era tenente. E aí, que era da Marinha lá tudo, enfim, eram militares, né? Da Marinha, mas militares. E aí ele, ele pede para que as pessoas ali juntem algum dinheiro e paguem o capitão, porque ele devia, ele desencarnou sem pagar uma conta para o capitão, um empréstimo que o capitão fez, né? E o capitão ficou assim meio, não entendeu direito, né? Mas na verdade ele tinha esquecido. Ele foi nos apontamentos dele lá e aí ele viu, né, até o valor que o espírito tinha falado para que pagassem ele. Aí sim foi que ele lembrou disso. Então, é, essa história vem assim, como ele fala assim, a menos que os faça espontaneamente, sem necessidade de que o interessado seja médium ou recorra a um médium. Então, se ele achar, se aquilo está incomodando ele, ele pode vir resolver um problema material, né? Mas nem todos fazem isso, como no caso que a gente está vendo aí, né? A pessoa nem ser lembrada por ela, mas sim pela herança que ela deixou. Ele o levará ao conhecimento do assunto por meio de circunstâncias inesperadas, mas nunca em virtude de pedidos que se lhe façam, pois os pedidos não podem mudar a natureza das provas que eles têm de sofrer. Seriam antes capazes de agravá-las, pois quase sempre revelam cupidez e demonstram ao espírito que só se pensa nele por interesse. É engraçado, a gente vai falando e vai se lembrando de coisas, né? Tem um livro que ele é escrito é, acho que pelo irmão da doutora Marlene Nobre, que ela já desencarnou, né, tudo, e ele fala, ele estuda casos de cartas de desencarnados que Chico Xavier escrevia. É um livro bastante interessante, porque eles fazem todo um apanhado e uma análise das cartas, vão até a família e aquelas que autorizaram, né? Então eles publicaram.
ele pega aquelas cartas e confirma tudo, tudo confirmado. E tem uma história interessante no interior, fala toda a cidade, tudo. No interior de São Paulo, tinha uma pessoa que ia fazer uma viagem. Só que o pneu do carro estava furado. Ele vai no banco e tenta falar com a gerente para tirar um dinheiro, mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha cheque, né? Aí a gerente falou: olha, eu não posso fazer nada. Você não pode tirar da sua conta sem um cheque. Mas vamos fazer o seguinte: eu te empresto o dinheiro. Então, você leva o dinheiro, abriu a bolsa, está esse dinheiro que você precisa, vai lá, conserta o pneu do carro e vai. Quando você voltar, você paga, né? Tá bom assim? Tá bom. Pegou o dinheiro e foi. Só que no caminho ele sofreu um acidente e desencarnou. E na carta que a família recebeu, foram até Chico Xavier, né? Que ele tinha uma esposa, tinha filhos, tinha, né, os pais. Então, foi todo mundo lá para receber uma carta. E recebeu. Então, depois de falar tudo sobre a família, falar como é que ele estava, quem que ele tinha encontrado no plano espiritual, aí ele falou que tem um pedido para fazer para vocês. Vão até a gerente do banco e paguem ela o valor que eu emprestei, né? Que para ela, para poder consertar o pneu, para poder viajar, quando aconteceu o acidente, né? Aí eles foram lá para a gerente, chegaram lá e falaram: olha, nós viemos aqui pagar aquele, né, o que foi emprestado aí e tal, que você emprestou, porque ele veio aqui buscar o dinheiro, ele não conseguiu, então você emprestou pessoalmente para ele. Daí ela falou: ah, tudo bem, mas por que ele não veio pessoalmente, né? Fazer. Aí ficaram meio assim, mas acabaram contando para ela. Falaram: olha, acontece que naquele dia ele saiu de carro aqui, ele sofreu um acidente e morreu. E nós recebemos uma carta, através de Chico Xavier. Na carta ele fala para pagar você, né? Então, imagina a confusão que deu na cabeça da gerente se ela não tem esse conhecimento, né? E então, nessa carta havia preocupação material, né? Interesse material para ser resolvido. Então ele falou. Então aqui é que vem, né, a explicação de novo. Espontaneamente o espírito falou, e não porque alguém chamou ele para poder falar, né? Bom, seguindo, a questão de número 21. Podemos solicitar esclarecimento aos espíritos sobre a sua situação no mundo espiritual? Porque agora nós estamos no item 292, né? Dá para ver lá em cima, perguntas sobre a situação dos espíritos. E aí pergunta: podemos saber como é que ele está lá? Podemos perguntar isso? Os espíritos falam sim, e eles respondem de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Porque, por exemplo, a pessoa desencarnou por um acidente, então as pessoas estão preocupadas aqui, os familiares, e aí perguntam para eles, quando ele se manifesta, né? Quando ele vem se comunicar: você está bem? Porque o seu desencarne foi trágico, né? Foi um acidente. E aí ele dá a resposta, como é que ele está, o que ele passou, quem que cuidou dele. Então, como ele falou, eles respondem, como o Espírito falou assim, respondem de boa vontade, desde que o pedido seja simpático, seja útil, né? A questão de número 22, os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Então, por que eles estão sofrendo? Eles podem falar isso? Ou por que eles estão felizes? Perfeitamente. É a resposta dos espíritos. Essas revelações representam para vós um grande ensinamento, pois vos ensinam no conhecimento da natureza das penas e recompensas futuras. Ou seja, eles vêm trazer para a gente a informação de como é que eles estão, como um ensinamento. Imaginem um suicida, por exemplo, né? Que certamente, isso vocês podem acreditar, quando vai para o plano espiritual, ele não vai feliz da vida, ele vai sofrendo. E principalmente a decepção, porque ele vê que a vida não acaba, ele continua vivo,
né? Então, aí vem a resposta, né, ou a informação, dizendo o quanto que ele sofreu, está sofrendo no plano espiritual. E aí já vem, com certeza, emendado. Eu não faço o que eu fiz, porque isso aqui, porque o sofrimento é muito grande, né? Então, é uma consequência que não é boa. Então, é um ensinamento. Ou então ele vem e fala, olha, façam o bem aí, porque aqui, quando eu cheguei, eu percebi que o bem que eu tinha feito foi o passaporte para que eu pudesse ser atendido, para que eu pudesse estar feliz, para que eu pudesse estar fazendo mais coisas aqui. Então, sigam fazendo bem. Então, está dando um ensinamento. Então, é dessa forma que Kardec pergunta e a resposta vem de acordo com essa pergunta, né? Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, elas tendem a vos reavivar a fé e a confiança na bondade de Deus. Eles podem dizer, ó, fala aqui não tem nada de céu, de inferno, não existe nada disso. Cheguei aqui, é um mundo muito parecido com o daí, porque as pessoas têm tarefas, têm aprendizado, elas têm companhia de pessoas queridas, né? Ou têm companhia de pessoas que estão perseguindo elas. Então, são as notícias do além-túmulo, né? Para que a gente possa receber esse ensinamento, essa instrução, né? Os espíritos bons se sentem felizes ao vos relatar a felicidade dos eleitos. Quem que não gosta disso? Fala, nossa, eu estou muito bem aqui, não preciso ficar chorando por mim, não. Eu estou muito bem, fiquem tranquilos. Então, eles se sentem bem e querem que nós também nos sintamos bem. E nada de ficar chorando, né? A perda do ente querido, tudo. Claro, a gente chora de saudade, mas não ficar sofrendo, né, aquilo. Os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos, para provocar neles mesmos o arrependimento. Às vezes encontram nisso uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta esperando a compaixão. Então, vocês imaginem alguém fazendo muito mal aqui, né? Digamos, em tempo de guerra, e sob ordem dessa pessoa, muita gente sofre fome, privações, torturas, né? Morre na guerra, enfim, ele promove tudo isso. Aí todos eles desencarnam antes desse mandante, né? Dessa pessoa que está comandando tudo. Passa o tempo, ele desencarna, imagine a recepção que ele vai ter lá, principalmente daqueles que não entendem a situação, que ainda estão atrasados e querem vingança, e vão receber eles igual, buscando a vingança, né? Agora, esses espíritos maus, como diz aqui, também encontram uma espécie de alívio quando fala a respeito. E é muito interessante que, há um tempo atrás, nós tínhamos, antes de todo mundo mudar, né? Nós tínhamos um grupo aqui que escrevia cartas consoladoras. Então, nós tivemos, assim, muitas cartas. Eu não me lembro o número, mas eu não sei se eram 70, 80 cartas, que a gente acumulou tudo ao longo do tempo, está tudo arquivado, né? E quando esse trabalho ia ser iniciado, um amigo espiritual nos disse, olha, vocês escreverão cartas, ou seja, os espíritos escreverão cartas por intermédio de vocês, como uma espécie de alívio, uma espécie de tratamento. Então, eles contavam nessas cartas, tinha cartas muito tristes, né, do que eles passaram, alguns que tinham se envolvido com as paixões deles, que tinham se envolvido com vícios, que foram parar nas ruas, né? Outros que, depois que tiveram uma experiência muito ruim, tiveram que reencarnar um sofrimento muito grande e contam a fase que eles tinham todo o poder e depois a fase que eles tinham todo o sofrimento, né? E são cartas muito interessantes, mas tudo isso para contar para a gente como assim, tipo uma confissão, né? Pôr para fora, né? Como uma sessão
de um psicólogo, um psiquiatra, né? Para a cura deles. Então, não era ninguém específico, assinava o primeiro nome, né? Então, eles tinham esse desejo de contar a vida deles. E alguns, inclusive, orientavam, falando, não façam isso que eu fiz. Porque aqui, a realidade é que a gente sofre muito depois. Então, quando a gente entra na erraticidade, né, como é chamado, quando a gente volta para o plano espiritual, então é o tempo que a gente tem para processar o que a gente viveu na vida, analisar, né, ver onde que errou, onde que podia ter acertado. Faz uma análise, assim, um balanço daquilo, né? Então, aqui os espíritos estão falando, os bons querem que a gente entenda que eles estão bem e dá a receita de como é que deve agir para que fiquem bem como ele. Já os espíritos maus, né, como ele chama aqui, né, os espíritos sofredores, ainda inferiores, né, do ponto de vista moral, então eles mostram o que eles passaram e o quanto que eles estão arrependidos do que fizeram. Não vos esqueçais, seguindo aqui ainda naquela mesma pergunta, né? A resposta, quero dizer. Não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Então, foi sublinhado aí para que a gente possa realmente destacar, porque é muito importante. Não se esqueçam, os Espíritos estão falando, no fim das contas, e exclusivamente, o Espiritismo está orientando a gente para que a gente melhore. Esse é o nosso fim, né? Esse é o nosso fim de linha, assim. É a gente crescer, a gente melhorar, a melhora moral. Daqui a pouquinho eu tirei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder entender melhor o que ele está falando aqui. Mas vamos seguir. É para atingi-lo que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Em suma, esse é, em suma, o objetivo atual da revelação dos espíritos. Então, o espiritismo é a revelação que partiu dos espíritos para nos ensinar. E é muito interessante a maneira com que as coisas acontecem. São momentos na vida, na experiência da humanidade, que as coisas vão acontecendo. Não vem tudo de uma vez, ou não vem tudo só num momento lá na frente. Vão vindo assim, são passos. Então, podem ver como a humanidade foi sendo assim alterada, modificada ao longo do tempo. E sempre em algum momento, tem uma alavancada, assim, né? Um empurrão para a gente. Então, a gente vê, citando as três revelações, por exemplo, a gente vê num momento em que a humanidade tinha um monte de deuses e, assim, ficava reverenciando deuses. A cultura romana, por exemplo, tinha muitos deuses. Então, cada um escolhia uns deuses, um deus. E ali ficava cativo dele, ficava assim, sob a orientação dele, né? Não que ele falasse alguma coisa, mas um era deus da guerra, outro era deus das festas, lá, né? E outro era da agricultura, outro... Então, cada um tinha lá o seu, né? O seu deus de preferência. Quando veio Moisés, ele estabeleceu que só tem um Deus, é um Deus único. E isso, inclusive, chocava os romanos. Os romanos, eles eram invasores, né? Então, eles invadiam, né? Porque queriam crescer, queriam dominar o mundo, né? E dominaram. Por quase 1000 anos, dominaram uma área muito grande. As culturas, tudo. Eles absorviam parte da cultura e também influenciavam na cultura daquele povo. E eles encontravam os judeus que tinham um único Deus. E eles se referiam aos judeus como adoradores de um Deus único, né? Eles não entendiam isso.
Só que quando veio Jesus, que foi a outra revelação, precisava que houvesse um Deus somente, e não aquela bagunça porque de tantos deuses, porque aí a mensagem de Jesus não seria tão efetiva, de tanto resultado, como foi. Né? Não vamos falar da crucificação nem nada disso, mas vamos falar do que ele deixou para a gente, e hoje nós falamos em um só Deus, em Deus único, que é daquela época lá de Moisés, que depois é reforçada por Jesus, e está até hoje. Aí depois veio a terceira revelação. Então, a primeira Moisés, segunda Jesus, e a terceira é o Espiritismo. Então vieram os espíritos, uma verdadeira invasão, né, que transmitiram para nós a realidade espiritual, conhecimentos que nós não tínhamos e que hoje nós temos, e que é muito importante, e que está transformando a gente. E aí o tradutor escreve, né, ali embaixo, este é, em suma, o objetivo atual da revelação. Porque ele coloca assim, o grifo é nosso, né, a letra assim, bold, né, dele. Né? Porque ele fala que algumas traduções não têm isso, né? Suprimiram isso aí. Mas mais adiante ele fala assim, para algumas pessoas parece absurdo que o fim atual da revelação, a revelação dos espíritos, né, seja apenas a nossa melhora pessoal. Mas basta refletir, assim, a melhora de cada um, né, do indivíduo. Mas basta refletir que sem melhorar o homem, não se pode melhorar o mundo, para se compreender que as frases estão certas. Então, o homem melhora e reflete no mundo, porque nós vamos influenciando aqueles que estão em nossa volta. Não todo mundo, é claro, mas alguns, e pronto, e aí já está. É uma multiplicação dessa melhoria, né? Do homem que passa para outras pessoas. E aí, o sublinhado por nossa conta, ele termina essa nota. A finalidade do Espiritismo é a nossa transformação moral. E isso é verdade. Essa é a finalidade do Espiritismo, para a gente despertar para a nossa melhora, para a nossa transformação moral. E aqui nós pegamos do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Sede Perfeitos. E no quarto item tem uma mensagem, os bons espíritas. Ela é bastante longa, não é que é bastante longa, não caberia aqui a gente falar de toda ela, mas eu tirei 2 pontos que para mim são fundamentais. Então, bem no comecinho, né, já começa assim essa mensagem. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. Então, o cristão verdadeiro e o espírita, na verdadeira acepção da palavra, ou das palavras, seriam o mesmo. Eles seriam, né, um é o mesmo que o outro, porque o cristianismo é a mensagem de Jesus, né? E a mensagem dele é a mensagem moral, a mensagem de amor. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. E é verdade, a moral já existia, podia não ser usada, aplicada, vivenciada, mas ela sempre existiu. As pessoas tinham isso, nem que fosse assim, inconsciente. Né? Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, que é a moral do Cristo, né? Facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, é um aprendizado, as pessoas vão absorvendo isso e vão agindo e vão atuando. Né? Aí, mais para frente, no meio de uma frase, está até em destaque, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações.
Isso é que a gente vê quando a pessoa é um bom espírita. Ele entende a mensagem, ele entende aquilo que tem a ver com o cristianismo puro, né? Não o deturpado, não que é assim interpretado de acordo com a conveniência das pessoas, né? Vamos falar, por exemplo, das cruzadas, né? Então, a igreja, com o pretexto de defender a religião do Cristo, porque Cristo não tinha religião nenhuma, não era de religião, quer dizer, a descendência dele era judaica, mas ele não trouxe uma religião, né? Ele trouxe a mensagem. Nós inventamos a religião. Fomos nós os homens, é que determinamos isso. E aí, através dessa religião, mandavam pessoas para brigar com outras, para lutar, para matar outras pessoas, né? Que era no Oriente Médio, né? Para poder trazer os bens, o butim, né? Que era assim, a sobra da guerra ali, de valor, em termos de valores. E traziam, e parte ficava para quem? Para a igreja. Uma parte para os nobres, outra parte para a igreja. E quase nada para aqueles que foram lá arriscar a vida. Então, é uma interpretação errônea. Tanto que criou-se uma ideia para aquelas pessoas que eram invadidas, né, por esses religiosos, né, as cruzadas, os cruzados, que Jesus era uma pessoa de guerra que queria matar as pessoas lá. E não tem nada disso. Todos nós sabemos que a moral do Cristo não tinha nada a ver com prejudicar ninguém, né? Então, é isso que nós estamos falando. As religiões, elas foram criadas para que pudessem ser instrumentos né, é, para os governos. Agora, se pegarmos assim, o cristianismo puro, né, então aí sim, esse é, é o que vale. Então, hoje a gente fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, ressuscitado, que voltou, mas era aquele cristianismo puro, aquela mensagem que Jesus deixou, que não era uma religião, era uma forma de viver, né? E aí, então, sendo espírita, aí ele fala, ó, o verdadeiro espírita é aquele que luta trabalha pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para poder domar as suas inclinações, as suas más inclinações. Então, isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem assim a reforçar aquilo que nós estamos estudando agora, né? Então, seguindo a questão de número 23, Kardec pergunta: evocando-se uma pessoa cujo destino é ignorado, pode-se saber dela mesma se ainda está viva? Então, evoca uma pessoa, né? Olha que pergunta interessante, né? A gente não sabe se ele está encarnado ou desencarnado, mas nós já aprendemos nessas lições anteriores. Quem quiser vai lá atrás, vai ver isso aí, ou busca no livro A Gênese, né? E vai perceber que, desculpa, a Gênese não, nós estamos no livro dos médiuns, né? A Gênese é outro estudo. Então, quando a gente está estudando lá, a gente sabe que uma pessoa viva, ou seja, ainda encarnada, pode se comunicar. O espírito pode se comunicar através do médium. Porque é um espírito, não importa, encarnado, desencarnado, é um espírito. Então, no momento que ele se emancipa do corpo, o corpo está dormindo, e ele vai numa reunião mediúnica e dá a comunicação. Então, se um espírito encarnado pode dar uma comunicação, o desencarnado também. E é isso que Kardec está falando. Olha, sumiu a pessoa. Podemos saber dela mesma se ela está viva? Se ela está encarnada ainda? Os espíritos falam sim, se a incerteza quanto à sua morte não for uma necessidade ou uma prova para os que têm interesse de sabê-lo. Então, se é útil, se é importante, a família precisa saber, pode acontecer isso.
Se evocado, ser evocado o espírito dessa pessoa, e ela própria vai dizer se está encarnada ou desencarnada. Interessante isso, né? E mais interessante ainda é Kardec fazer essa pergunta. Nessa mesma pergunta ainda, desdobra numa outra. Se tiver morrido, poderá relatar as circunstâncias da sua morte de maneira a se poder verificá-la? Então, se está vivo, ele pode falar como é que ele morreu e a gente vai lá atrás para saber o local e tudo, né? Aí os espíritos falam, se der importância a isso, né? Se o espírito der importância para isso, sim, pode fazê-lo. Se não, se ele não der importância para isso, ó, pouco se incomodará. Ele não vai estar nem aí, falar, não quero saber disso, não tem porquê. Pronto. Ele é um ser humano. E sendo um ser humano, ele detém do seu livre-arbítrio. Então, ele responde se ele quiser, ele dá informação se ele quiser, ele vai em tal lugar, ou vem em tal lugar, ou vem pelo chamado, se ele quiser. E tem que ser respeitado, né? A observação de Kardec diz: a experiência prova que, nesses casos, o espírito não é absolutamente tocado pelo nosso interesse quanto às circunstâncias de sua morte. Então, ele pode não estar dando valor nenhum para isso, importância nenhuma para isso. Se ele quiser, se o espírito quiser revelá-las, o fará por si mesmo, seja por via mediúnica ou por meio de visões e aparições, podendo dar então as indicações mais precisas. Então, se ele quiser, ele dá um jeito e vai mostrar onde que aconteceu, como que aconteceu, né? Caso contrário, um espírito mistificador pode perfeitamente tomar-lhe o lugar e divertir-se, indicando pesquisas inúteis. Então, Kardec sempre teve uma preocupação com esses espíritos mistificadores, esses espíritos enganadores, que é possível, porque existe gente enganadora. Quando desencarna, não vai virar santo, continua também enganador. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente constatada, ou constada, né, cria embaraços aos negócios de família. Somente em casos raros e excepcionais temos visto os espíritos indicarem as pistas verdadeiras quando interrogados. Então, não é comum isso. Então, é melhor nem ficar usando desse recurso, né? Porque a chance é muito pequena, segundo aquela época de Kardec, quando fazia aquelas reuniões. Se quisessem fazê-lo, não há dúvida que o poderiam, mas quase sempre isso não lhes é permitido. Se esses embaraços constituem provas para aqueles que desejam afastá-los, botou um ponto final ainda. Então, se eles quisessem, podia sim dar orientação, mas se não, tem que ter permissão, né? Também para isso. É, pois, se enganar com uma esperança quimérica, tentar por esse meio a obtenção de heranças, das quais a única coisa positiva é o dinheiro que se gasta com esse fim. Então, porque aqui eles estão falando de reuniões pagas, né? Ele está falando aí, né? Então, a única, se quiser investir nisso, pode ser que você tenha, mas é um gasto e não receber nada, né? Por isso. Não faltam espíritos dispostos a alimentar essas esperanças, sem nenhum escrúpulo de levar os interessados a pesquisas das quais será feliz se saírem apenas um pouco de ridículo, com um pouco de ridículo. Então, é uma verdadeira perda de tempo, né? Fazer isso. Então, espírito brincalhão pode muito bem dar mapa do tesouro, pode dar mapa de como encontrar tal coisa aí para que possa resolver problema de herança. Então, esses têm liberdade para fazer o que bem entendem, né? E se divertir às custas daqueles que pagam por isso, né? E esse foi o nosso estudo, né, de número 25. Na semana que vem, vamos ter ali número 26, e vai ser no dia 20 de setembro, né? Hoje, dia 13, soma mais 3, ou mais
certo? Dia 20. E vamos falar sobre a saúde, né? Se a gente pode fazer perguntas sobre saúde. Muito bem, esse foi nosso estudo de hoje. Se alguém tiver alguma observação, fique à vontade para a gente comentar. Sobre o microfone e falar. Quem puder, quem não estiver dirigindo, né? É um momento de meditação, né? Muito bem. Então, aparentemente, ninguém tem nenhuma recomendação, nenhuma dúvida, nenhuma sugestão. Então, nós encerramos aqui a nossa reunião e agradeço a todos que estiveram presentes e também aqueles que, através da gravação, chegaram até esse momento. E que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos.